Bem, aqui direto do blog Olitok 2020 e Geografia Olímpica, vamos falar de mais um livro dos Jogos Olímpicos de 1952. Helsinki Olympiaksat 1952 é um livro finlandês sobre os Jogos Olímpicos de Helsinki. Aqui a abertura dele, já a página, Helsinki Olympiaksat 1952. Aqui os presidentes do comitê organizador. Helsinki Olympiaksat 1952, Oslo, Helsinki. Keino Riversepa, Pekka Tiilikainen, Taavi Potariu e Toivo Mehta. Livro publicado em 1952 em Helsinki. Aqui um livro muito interessante da Finlândia, que os organizadores dos jogos, o comitê organizador, que a Finlândia nos Jogos de Inverno, ingresso nos Jogos de Inverno, juramento também nos Jogos de Inverno em Oslo, Jacqueline Debus, da França, na patinação artística, aqui o Eero Kolehmainen, da Finlândia, do esqui de fundo, aqui o quadro de medalhas, a Noruega dominou, 16 medalhas, 7 de ouro, os Estados Unidos 11 medalhas, 4 de ouro, os resultados das provas, e aqui começa os Jogos de Helsinki. Aqui Helsinki, olha que interessante, 16 e 22, a marca do Ademar Ferreira da Silva, campeão do salto triplo brasileiro Ademar, que ficou muito famoso na Finlândia. Premiação do arremesso de peso, o Perry O'Brien, ladeado pelo Fuchs e pelo Hooper, que ganharam ouro, prata e bronze nos Estados Unidos. Josef Cermak, campeão do martelo, o Emil Zatopek, que venceu os 5.000, os 10.000 e a maratona. Aqui uma largada, a largada dos 100 metros, colorida, né? Marjorie Jackson, em cima ali, campeã do... Tá meio desfocado, né? Marjorie Jackson, campeã dos 100 e 200 metros, e aqui o Herbert McKinley, que ganhou prata nos 100 e 400 metros e ajudou a Jamaica a conquistar a medalha de ouro no revezamento 4x400. Cyrus, aqui o Robert Mathias, campeão do decathlon, Josef Bartel, campeão dos 1.500 metros, Horace Aschenfelter, vencedor dos 3.000 com obstáculos. Aqui um beijo entre a Dana Zatopkova e o Emil Zatopek, Zatopkova do dardo, Zatopek dos 5.000, 10.000 e maratona. Os resultados das provas de atletismo, 2 competidores da Finlândia ali, a foto deles. Aqui o pentatlo moderno, a equipe húngara, campeã do pentatlo moderno. Equipe húngara. Aqui na luta, Shohachi Ishii do Japão, ganhador da medalha de ouro. Mais competições de luta, Léo Roncalli, aqui na competição, e o Kelp Grondal, dos 90 quilos, que derrotou o Chikladze, da União Soviética, pela disputa da medalha de ouro na luta greco-romana. Pentti Hamalainen, da Finlândia, também conquistou medalha de ouro no boxe. Aqui o Ingemar Johansson, que foi desclassificado na categoria pesada, mas depois ele foi reabilitado. O Johansson teve o problema que ele fugiu durante o combate e acabou desclassificado, ficou sem medalha. Aí nos anos 80 ele foi restabelecido como ganhador da medalha de prata. Pakanen, aqui o Floyd Patterson, que foi um grande campeão profissional, aqui ganhando a medalha de ouro nos 75 quilos. As competições de levantamento de peso. A ginástica. Essa parte do livro não retrata muito, não tem muita foto, mas no final é que vai aparecer. Maria Gorokhovskaya, ganhadora de 7 medalhas da ginástica pela União Soviética. Aqui a natação e saltos ornamentais, o Samuel Lee, campeão na plataforma. Os nadadores ganharam medalha no nado de peito, o John Davis, o Stelsworth dos Estados Unidos e o Klein da Alemanha. O Davis da Austrália foi o medalhista de ouro. As húngaras, vencedoras do revezamento 4 por 100 metros. Tá meio difícil aqui, eu vou fazer assim para conseguir um melhor ângulo das
as húngaras vencedoras do revezamento. Aqui os resultados das provas de natação. Meio complicado fazer o remo, a equipe da Finlândia ficou em 5º lugar no 4 com. Mais resultados do remo. Ó, provas de remo. Aqui os franceses ficaram em 4º lugar no canoa dupla. Aqui na vela, as competições de vela. Domínio dos Estados Unidos com 2 medalhas de ouro. Os norte-americanos demonstraram uma grande. O futebol, a vitória da Hungria com o Puskás, Ferenc Puskás, que brilhou na Copa do Mundo de 1954 e também nesses Jogos Olímpicos. Ferenc Puskás, medalha de ouro para a Hungria, prata para a Iugoslávia, bronze para a Suécia. Aqui mais um lance do futebol. O basquetebol. Aqui um lance entre Uruguai e Tchecoslováquia. O Uruguai conquistou a medalha de bronze. Uma briga entre Argentina e Uruguai. Esse Uruguai nocauteou o árbitro da partida. Competição de esgrima. O Cristian Dorriolà, campeão no florete masculino, cumprimentando a Irene Camber da Itália, campeã do florete feminino. E Liz Hartel, do hipismo, ela tinha um problema que ela tinha que ser carregada para ser colocada em cima do cavalo. Ela era competidora da prova de adestramento. Aqui os árbitros que provam resultados. Estou fazendo assim porque ficou desfocado. Mais competições. Aqui, ó, medalhas. E aqui começa uma parte interessante desse livro que são as fotografias aqui dos Jogos de Inverno. Destaque para as finlandesas que dominaram a prova de 10 km na estreia do esqui de fundo feminino nos Jogos Olímpicos. Aqui a abertura dos Jogos de Inverno na Noruega. Mais uma foto. Aqui, ó, as fotos dos Jogos de Inverno. Aqui o Stein Eriksen e Andrea Mithi Lawrence dos Estados Unidos. 2 destaques, a Lawrence e o Eriksen. 2 destaques do esqui alpino. Aqui a Trude Beiser também, que venceu a prova de downhill. Aqui mais competições de hóquei. Vitória do Canadá. As competições de 2 e 4 do trenó, vitória da Alemanha. Aqui o Kenneth Henry dos Estados Unidos venceu a prova de 500 metros. Embaixo o Hjalmar Andersen da Noruega, que venceu 1.500, 5.000 e 10.000 metros. Embaixo um competidor finlandês. O destaque, Janet Altveg do Reino Unido, vencedora na patinação individual. Aqui uma dupla, Ria Falk e Paul Falk, campeões pela Alemanha. Aqui uma dupla dos Estados Unidos. Outro destaque aqui, o Slavtik da Noruega. Aqui o Kollermainen. Embaixo, Hauger Brenden da Noruega, vencedor também no esqui alpino. Veikko Hakulinen, vencedor da prova de 50 km. Aqui o destaque das finlandesas que dominaram a prova individual. Lydia Wiedemann ficou com a medalha de ouro nos 10 km. Aqui o masculino, Heikki Hasu, o fantástico esquiador de fundo da Finlândia. Aqui fazendo a passagem do revezamento, que a Finlândia ganhou. Tapio Mäkelä fechou o revezamento. A Finlândia foi campeã no 4x10 masculino. Outro destaque aqui, Arnfrid Bergman, vencedor se não me engano, ele venceu o combinado nórdico. O Slavtik foi o campeão no salto, ele venceu o combinado nórdico. E aqui os finlandeses que também participaram dessa prova. As fotos dos Jogos de Helsinki. Aqui o público passeando, aquela coisa toda. Um desfile. Aqui a brasileira, a Piedade Coutinho, que era especialista na natação, nadadora. Piedade Coutinho.
E mais competidores realizando seus passeios. Ademar Ferreira da Silva no seu violão. Aí, delegação brasileira. Mais gente aqui da delegação brasileira. Ó. O Brasil muito bem visto nesses jogos. Embora tenha conquistado apenas 3 medalhas. Aqui a delegação da Jamaica. Com Herbert McKayle, George Roden, Arthur Vinci. Cadê o Arthur Vinci aqui? Não estou vendo o Arthur Vinci. Ah, está sentado aqui. Ó. Arthur Vinci, Herbert McKayle, George Roden. Destaques de corrida. Mais um brasileiro aqui. Preciso identificar quem é esse brasileiro. Aqui Humberto Selvete, da Argentina, levantador de peso. Um momento religioso aqui dos muçulmanos. Ó. Mais momentos aqui na cozinha, na Vila Olímpica. As saunas finlandeses, os famosos banhos finlandeses, né, de sauna. Aqui uma vista aqui, mais competidoras, encontros. Aqui a bandeira olímpica. Depois vão começar as fotos das competições. Mais um momento aqui dos encontros entre os atletas, as autoridades. Aqui como foi acendida a pira olímpica, né? A viagem do fogo olímpico. Mais momentos aqui também do revezamento da tocha. Aqui o Paavo Nurmi acendendo a pira olímpica. Fantástico Paavo Nurmi. Aqui a abertura dos jogos. Olha. Aqui a bandeira da Dinamarca. Os países aqui alinhados depois do desfile. A volta da Alemanha, a estreia da União Soviética. A volta do Japão, todos os países alinhados. O juramento, a abertura dos jogos. Hasteamento da bandeira olímpica, a torcida, bandeira da Finlândia, o juramento do atleta, o Heikki Savolainen, que era o ginasta, fazendo o juramento. Aqui foi uma ativista que invadiu o local onde estavam sendo feitos os pronunciamentos. Era uma ativista, uma pacifista, na verdade. O desfile aqui, a Finlândia, desfilando. E o grande Emil Zatopek, que venceu 5.000, 10.000 e a maratona. Um grande destaque desses Jogos Olímpicos, Emil Zatopek. Aqui a final dos 100 metros, o Lindy Remigino chegando à frente do Herbert McKayle, disputa da medalha de ouro. O Remigino venceu o McKayle na foto. Aqui os competidores norte-americanos, que não fala quem são esses competidores. Smith e Bragin não ganharam nada. Aqui uma disputa de 200 metros. Outro competidor, Andrew Stanfield, que venceu a prova de 200 metros. O grande Andrew Stanfield. Mais fotos, o grande campeão dos 400, George Roden, da Jamaica. E o Herbert McKayle. Aqui do lado, Herbert McKayle ganhou medalha de prata nos 100 e nos 400 metros, que é um feito histórico, né? Aqui a chegada dos 400 metros. O Herbert McKayle com o George Roden. George Roden ganhou a medalha de ouro, McKayle ficou com a medalha de prata e Madison dos Estados Unidos medalha de bronze. Aqui a chegada dos 400 metros. Aqui mais McKayle e mais Roden. 800 metros, o Arthur Vinci, que era especialista em 400 e 800 metros, esse jamaicano aqui. E aqui o Malvin Whitfield, que foi bicampeão nessa prova.
Aqui o Arthur Inch treinando uma largada. E ele aqui com o Whitfield, Malvin Whitfield. Eu não sei se eu ponho tripé ou não. Estava pondo tripé, mas aí saio, fica desconexo, fica aqui a chegada de uma prova de eliminatória. Aqui os 1500, o Joseph Bartel de Luxemburgo, mais uma aqui do Bartel, campeão, emocionadíssimo com a conquista da medalha de ouro. Aqui dois grandes atletas dos 5.000 metros, o Alain Mimoun e o Gaston Reiff. Gaston Reiff foi campeão dos 5.000 metros nos Jogos de 48. A famosa foto do Chad Mimoun Zatopek na prova de 5.000 metros. Aqui mais um momento do Zatopek com o Mimoun. Aqui os 10.000 metros, a premiação, Zatopek ouro, Anufriev da União Soviética bronze. E aqui uma passagem dos 10.000 metros. No Anufriev aqui, ó, o Zatopek deve estar mais à frente. A prova de maratona, que o Zatopek conquistou a medalha de ouro. Aqui o Zatopek entrando, ingressando no estádio. O Zatopek foi campeão dessa prova. Eu vou voltar um pouquinho as provas de atletismo aqui, rapidinho, porque eu consegui estabilizar a máquina. Ó. O Zatopek vencendo. A prova de 100 metros, a vitória do McKinley e do Remigino com McKinley em segundo. A prova de 200 metros, o Anders Stenfield, que foi campeão desses 200 metros. Aqui o George Roden, vencedor dos 400, Herbert McKinley prata. Aqui a final dos 400, com o Roden e o McKinley. Aqui os 800, com o Malvin Whitfield e o Arthur Winch. Whitfield e Winch de novo, Winch treinando largada. Joseph Bartel, campeão dos 1500, Luxemburgo. Gaston Reiff e o Alain Mimoun da França. Anufriev da União Soviética. O Zatopek. A entrada da maratona, aí a prova de maratona, o Zatopek entrando no estádio. Prova dos 3.000 metros com obstáculo, aqui o Ashenfelter dos Estados Unidos à frente do Kazantsev da União Soviética. Ashenfelter era do FBI e o Kazantsev era um russo seguindo um agente do FBI. Erson Gilliard no 110 com barreira. Premiação, pódio americano. Aqui o Charles Murray, vencedor dos 400 com barreira, domínio norte-americano, revezamento 4 por 100 metros, a vitória dos Estados Unidos em cima da União Soviética. Aqui as equipes medalhistas, Estados Unidos, União Soviética e Hungria. 4 por 400, a vitória do George Roden da Jamaica, derrotando os Estados Unidos, quebrando um recorde histórico. Jeremy Beifel, campeão do salto em distância, ó, ele aqui, ó, venceu a prova de salto em distância. Salto em altura, vitória do Walter Davis dos Estados Unidos, conquistou a medalha de ouro. Aqui é o Wiesner, aqui é o Walter Davis, que foi o campeão, ganhou a medalha de ouro. O salto com vara, Robert Richards, campeão do salto com vara, o reverendo Robert Richards. Ademar Ferreira da Silva, campeão do salto triplo, quebrou 4 vezes o recorde mundial. Leonid Sherbakov da União Soviética foi prata. Arremesso de peso, ouro, Perry O'Brien. Jim Fuchs dos Estados Unidos e o Hupper também dos Estados Unidos. No lançamento de disco, Consolini e o Sim Innes dos Estados Unidos, ganhador da medalha de ouro. James Dean, Sim Innes e Adolfo Consolini. No dardo, Cyrus Young dos Estados Unidos, conquistou uma heróica medalha de ouro, inédita para os Estados Unidos. William Miller, também dos Estados Unidos, campeão. Campeão não, medalhista de prata. Karl Storch, aqui o martelo, o campeão Josef Cermak, em Nemeth, medalha de bronze. Aqui a marcha do Lesal, da Giuseppe Dordoni, vencedor da prova de 50 km. E o John Michaelson da Suécia, vencedor dos 10 km. Mais atletas aqui, o salto.
Aqui nessa prova, o decathlon, a vitória do Robert Matthias. Robert Matthias de novo, vencedor do decathlon, Estados Unidos. Prova feminina, a Marjorie Jackson, vencedora dos 100 metros e dos 200 metros, australiana, ladeada pela Khinikhina, da União Soviética. Strickland Hunt, vencedora dos 80 metros com barreira feminino. O revezamento, vitória dos Estados Unidos, à frente da Alemanha e do Reino Unido, aqui o pódio. Yvette Williams, dos Estados Unidos, da Nova Zelândia, vencedora do salto em distância. Aqui a Williams com a Chudina, da União Soviética, também ganhadora de medalha. Alexandra Chudina, aqui da União Soviética, ganhou medalha no salto em altura, distância e lançamento de dardo, não foi campeã em nenhuma das provas. E aqui a Esther Brandt, da África do Sul, campeã do salto em altura. Galina Zibina, vencedora do arremesso de peso, campeã no arremesso de peso. Marianne Werner, prata. Klavdia Totinova, também soviética, medalha de bronze. Lançamento do disco, Nina Romashkova, primeira campeã olímpica da União Soviética na história. Bagrianseva, prata. Dumbadze, bronze. Lançamento do dardo, duas finlandesas lançando em cima. E aqui a campeã Dana Zatopkova, que foi casada com Emil Zatopek. Aqui as competições de pentatlo moderno, o grande campeão Lars Hall, da Suécia. As competições de luta, aqui o Hassan Gemsi, da Turquia. Nessa outra o Evans, dos Estados Unidos. Aqui embaixo Rauno Mäkinen, da Finlândia. Outra disputa, Ole Anderberg, da Suécia. Kelpo Grondal derrotando o Chikladze, da União Soviética, nos 90 quilos. Mais uma disputa aqui dos finlandeses. Aqui o grande campeão da categoria mais pesada da luta greco-romana, Johannes Kotkas, de 37 anos. Ele era estoniano, chegou a ser campeão europeu pela Estônia antes da Segunda Guerra Mundial. Depois que a União Soviética anexou a Estônia, ele competiu pela União Soviética e obteve medalha. Aqui o boxe, o Laszlo Pape, da Hungria, que depois se tornaria tricampeão olímpico, conquistando a medalha de ouro aqui nessa disputa. Ingemar Johansson. Aqui o Pentti Hamalainen, da Finlândia, a única medalha de ouro da Finlândia. Levantamento de peso, Norbert Szymanski, campeão nos 90 quilos. O John Davis, bicampeão na categoria mais pesada. As competições de remo. A Finlândia, Kurt Fires e Retanen venceram a prova de caiaque. Sylvie Simon foi campeão no caiaque individual. Thorvald Stromberg também conquistou medalha de ouro. Aqui o Gert Fredriksson, outro destaque no caiaque. Aqui os finlandeses ganhadores, Hamalainen, Grondal, Simon, Vires, Stromberg. As competições de vela, domínio dos Estados Unidos. A natação, aqui o Browning, David Browning, campeão da prova de trampolim. Clark Scullers, vencedor dos 100 metros nado livre. Jean Boitou, vencedor dos 400. Aqui o Oyakawa, do Japão, vencedor no nado de costas. O Lee, vencedor na plataforma. O revezamento norte-americano, vencedor do 4x200. Aqui as provas femininas, Kathleen Schuck, vencedora dos 100 metros. Outra, Eva Sheckley, da Hungria, vencedora do nado de peito. Patrícia McCormick, realizando o salto. Polo aquático, vitória da Hungria. Aqui na ginástica, Victor Chukarin, ladeado pelo Takemoto Iwasako. O Chukarin ganhou 6 medalhas, 4 de ouro nesses Jogos Olímpicos. Mais competições de ginástica, aqui o Takashi Ono, que o maior ginasta do Japão em número de medalhas, 13 medalhas. Tadao Uesako, Heikki Savolainen, o veteraníssimo Savolainen, a Finlândia ganhou bronze. Aqui as duas húngaras, Margit Korond e Agnes Keleti. Keleti ganhou 4 medalhas de ouro, a Korond ganhou 2. A Korond foi campeã nas assimétricas, a Keleti venceu no solo, venceu na trave, venceu no solo. Ela venceu no solo e foi em 56 que a Keleti ganhou várias medalhas de ouro. Aqui ela foi campeã no solo. A trave foi a Bocharova, no salto Kalinchuk, individual Gorokhovskaya. Nas assimétricas foi a Korond e no solo a Keleti.
Tem mais competições. O futebol, a Hungria, do grande Ferenc Puskás, conquistou a medalha de ouro no futebol. O basquetebol, joga o Brasil, Estados Unidos, Chile e Brasil aí jogando. Lance da Bulgária. Aqui, competições de esgrima. O hipismo, aqui o Pierre-Jonquière Doriolà, da França, ganhador da prova individual, depois venceu nos Jogos de 1964, voltou a vencer. Aqui as competições de tiro, Kong Schaug, campeão, Ilonen da Finlândia, Generud do Canadá, outro campeão aqui, o John Larsen da Suécia, Bogdanov da União Soviética, Linus Wu da Finlândia, as provas de ciclismo, o grande Russell Mokerici, aqui ó, a vitória também no tandem, a Itália campeã por equipes, a prova de estrada, André Noyelli, as competições de atletismo, comemoração, o Ademar Ferreira da Silva, revezamento 4x400 da Jamaica, natação Jean Boitou, o Roden, momentos de tragédia aqui, a queda do Chataway, a derrubada do bastão do revezamento australiano. Aqui mais competições da ginástica. Aqui, ó, encerramento do livro. O Zatopkova e o Zatopek. O pessoal do público. Né? Aqui final do livro. Aqui uma lista dos medalhistas desses jogos. Fechamento do livro. Aqui um índice das fotos, né, explicando cada fotografia, e fecha o livro aqui, que foi adquirido em 2001, Antikvariat Nordkalotten, da Suécia. Então foi esse livro, foi meio tumultuado, mas eu acho que deu para mostrar mais ou menos esse livro, deu para ter uma ideia desse livro do Olympiacsat. Espero que tenham gostado.